Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Deixa eu só partilhar aqui uma coisa com vocês. Eu faço o evangelho todos os dias, né? Assim, abre ao acaso. Aí hoje caiu o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, nesse item 5, dai a César o que é de César, né? Quando os fariseus infiltraram lá alguns soldados entre os discípulos de Jesus, e aí perguntaram a Jesus, naquele monte de gente, né, se era lícito pagar o tributo de César para que Jesus ficasse encurralado, né? Se ele dissesse que não, os romanos se voltariam contra ele, se ele dissesse que sim, os judeus se voltariam contra ele. E aí Jesus, sacando aí essa pilantragem deles, né? Respondeu assim: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E aí eles apresentaram a moeda para Jesus e Jesus disse: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, admiraram-se e o deixaram em paz, se retiraram, né? Isso está na Bíblia, em Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22, e Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17, né? E aí, o Kardec vai falar, vai explicar toda essa armadilha dos romanos, né? E depois ele vai falar é, da, das obrigações que a gente tem, né? Sem que uma coisa prejudique a outra. E uma coisa que me ocorreu é que tem muitas pessoas assim que ficam na dúvida. Ah, mas é o mundo espiritual, eu sou um ser espiritual encarnado, mas eu estou encarnado no mundo material, e como é que faz? E não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? E aí, veja que o evangelho, nossa, caiu, que susto. O evangelho, ele é tão atual e ele vai se ajustando à nossa capacidade de entendimento, né? Que hoje a gente consegue entender isso. Bom, se eu sou um espírito encarnado no mundo material, então eu tenho que fazer do mundo material o que ele solicita que eu faça para eu poder viver aqui, mas eu não posso esquecer também de continuar dando ao mundo material, ao mundo espiritual, o que é necessário para o meu espírito, porque em momento nenhum eu deixo de ser um espírito, né? E aí outra coisa que me vem é que é assim, tem uma outra passagem que Jesus fala assim, olhem a natureza, os pássaros, né, as flores, enfim, como são tão belamente vestidos por Deus. Ele não usa exatamente essas palavras, mas o que ele diz na essência é isso. Então vocês acham que Deus deixaria o homem, que é a sua obra-prima, né, da criação, por menos do que ele tem dado aos pássaros, às flores, enfim, a natureza, a exuberância da natureza? É claro que não, né? Então, assim, buscai antes as coisas do espírito e todo o resto lhe será dado por acréscimo. E ontem eu estava ouvindo uma fala do Bruno Gimenez. Para quem não conhece, o Bruno, ele trabalha, né, com essa educação para a prosperidade, né? Se jogar Bruno Gimenez aí, Luz da Serra, vem tudo sobre ele. E ele falando, né, que o dinheiro, o problema não é a má distribuição do dinheiro no mundo. O problema é a má distribuição das informações relativas à prosperidade para as pessoas, porque a pessoa, para ela poder atrair dinheiro, né, para ela poder ter acesso à abundância que lhe é destinada por Deus, considerando aí as falas de Jesus, antes ela há que promover uma mudança interna, né, uma reforma interna, se tornar um ser humano melhor, enfim, aquela reforma íntima, né? Para poder acessar, porque imagine que se a gente
os recursos que tem na Terra são suficientes para que ninguém passe necessidade, mas imagine que a gente distribua isso igualitariamente para todo mundo, nem todo mundo tem o mesmo grau de entendimento, de percepção, de acesso às informações. Então, aquelas pessoas, que é a grande maioria, infelizmente, que não tem acesso a essas informações, a maneira como elas iriam lidar com o dinheiro, numa estimativa do Bruno, em aproximadamente 2 anos, nós estaríamos pior do que nós estamos hoje, né? Ou essas pessoas estariam pior do que estão hoje, mais endividadas, com menos dinheiro, com mais necessidade, enfim. Então, para que a gente possa atrair a abundância, a gente tem que entender melhor como funcionam as leis universais, as leis de Deus, a dinâmica da vida, a dinâmica da prosperidade, da cocriação. E para isso tudo há que se desenvolver um autoconhecimento muito grande para poder transformar aquilo que nos impede esse acesso, tá? Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? E Jesus disse: Vós sois deuses. Então, a gente pode entender que a nossa parte divina ela está esquecida e por isso a gente não tem acesso. A gente está tão preocupado em dar a César, em dar ao mundo material a nossa energia, a nossa disposição, que a gente deixa o nosso lado espiritual, que é o verdadeiro, né, que é a nossa essência, na penúria. E por isso, então, muitas vezes a gente acaba aí atraindo a penúria material também para a gente. Tá bom, gente? Então, assim, evangelho é vida, bora, foco, meditar, refletir e transformar o que a gente precisa transformar, tá? Espero ter sido luz, espero ter orientado de alguma forma. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, deixa a sua opinião, o seu ponto de vista. Um beijo e tchau!